Você sabe lidar com suas emoções? Pois é, essa é uma das formas do ser humano também ser eficiente. Já falamos aqui sobre eficiência mental, mas e que tal agora você aprender a ser mais eficiente em se tratando das suas emoções? Eu sou o Carlos Fortunato e está começando mais um bate-papo IF Quântico. Eu sou o Roger Reis e nós vamos continuar essa playlist sobre eficiência e hoje o assunto vai ser eficiência emocional. Falar de eficiência emocional é falar de controles de suas emoções. Quando a gente fala de controle de emoções, parece uma coisa fria, né? Ah, como assim controlar o que eu sinto? Sentimento e emoções, eles, apesar de fazerem parte de um conjunto de sensibilidade, mexem em áreas próximas, mas não idênticas no nosso sistema nervoso central e no nosso sistema límbico. Mas, falando de emoções, as que têm uma resposta química mais rápida, o controle de estados emocionais ele é muito importante. Não é impedir de ter emoções, isso é impossível. O nosso próprio sistema de defesa, a amígdala e, enfim, centros do medo e da preservação da espécie, o instinto de preservação da espécie é extremamente necessário. Então, você não consegue extinguir uma emoção, mas você consegue ter controle sobre ela. E o porquê, né? Estou falando de controle emocional, porque para se ter eficiência emocional, você tem que ter controle sobre as suas emoções. Você reage, como você reage sobre as suas emoções. Bom, eficiência, como a gente já falou, mental a passada, assistam lá, porque vai precisar das 3 para ser eficiente na vida. A eficiência emocional é você não se deixar levar por aquilo que às vezes acontece momentaneamente e são coisas abruptas, né? Às vezes um término de um relacionamento, às vezes a perder um emprego ou um ente querido, ou enfim, são coisas que acontecem com todos nós, né? E que cada um vai reagir de uma forma. Não é que você não tenha que estar em luto por aquilo que você perdeu, seja uma pessoa, seja um emprego, seja, né? Não é que você não tenha que sentir a dor daquilo, mas não deixar que aquela dor interfira na sua capacidade de decidir e racionalizar as coisas. Parece frio, mas não é. Não significa que você não vai chorar à noite quando você deitar a cabeça, ou quando você lembrar, ou quando você não vai se emocionar ou se comover, mas significa que você não deixa esse tipo de reação tomar o controle de todas as áreas da sua vida. E aí, eu acho que nós estamos no 2º vídeo, nós vamos fazer mais 2. Eu acho que para o 4º vídeo, Carlos, seria legal a gente falar sobre a estrela, as áreas da vida das pessoas. O que você acha? Bacana. Legal porque a gente consegue mesclar todas as áreas, falar de emoção, né? Porque assim, a tudo gente fala de estrela, só, que a né? gente tem um método de estrela que a gente chama, o método da estrela de 7 pontas. E a gente coloca áreas da sua vida ali, né? E nós começamos a explicar para você o que é você deixar cada área da sua vida no lugar dela. E nós não fazemos isso, né? Principalmente quando a gente se relaciona com alguém, né? Ou seja, uma proximidade muito grande que você tem com a sua mãe, com o seu pai, ou com o seu cônjuge, ou com o seu melhor amigo, ou com a sua melhor amiga. Quando a gente tem uma pessoa muito próxima, a gente faz da vida da outra pessoa a nossa vida.
E isso é perigoso. Nós temos áreas da vida, né? Assim, nós temos amigos, nós temos trabalho, nós temos diversão, nós temos estudo, e nós temos relacionamentos, e nós temos projetos. Eles podem se conversar, mas cada um deve ficar no seu lugar. Nós vamos falar isso, mas não é esse o assunto, né? Senão vai se estender muito. Por isso que eu falo que é difícil fazer vídeo curto, porque é muita coisa para falar. O problema é que a gente une todas essas áreas numa só. E aí quando perde uma coisa, desestabiliza tudo, né? Quando que não. Quando você perde uma, as outras têm que dar suporte para que você continue de pé e prossiga. A gente vai falar disso. Mas primeiro nós vamos falar de controle emocional e eficiência emocional. O que é ser eficiente emocional? Primeiro deixar de se permitir ser agredido. Pessoas têm um problema de se permitir se agredir, né? E aí quando você se permite agredir, porque quando alguém te agride, primeiro que a agressão é um pedido de ajuda. E se você se sente agredido, é sinal que você precisa de ajuda também. Mas quando alguém te agride e você responde essa agressão, você está entrando no mesmo parâmetro de nível que ela está. E aí vocês não saem disso, né? Existe um ditado muito antigo e popular e muito verdadeiro, que é que quando um não quer, dois não briga, né? E o controle de emoção é mais ou menos isso, né? É quando você não se permite ser agredido. E é difícil. Por quê? Porque quando você se permite ser agredido, você se permite ser agredido por causa dos valores, aí você volta lá no nosso vídeo de valores, que você adquiriu. E quando esses valores são agredidos, você se coloca em estado de defesa e aí você responde à agressão. Às vezes em menor intensidade ou em maior intensidade. Só que não resolve. Tem um outro ditado que fala assim: quem tem razão, tem razão. Né? E é verdade. Quem tem razão, tem razão. Não adianta você querer impor a sua razão para o outro, nem o outro para você. O silêncio às vezes é a melhor opção. Mas nós vamos falar sobre como você conseguir, né? Porque assim, você imagina que quando alguém te agride, ou xingou a sua mãe mesmo, sua mãe não sendo que a pessoa xingou, ou, enfim, agride de alguma maneira. A adrenalina dispara, a gente vai falar isso depois no quarto vídeo, e você tem uma reação momentânea, né? As pessoas chamam de impulso, né? Impulsividade. A impulsividade é quando impulso, porque é o impulso elétrico mesmo que o cérebro manda. E aí, às vezes as pessoas se arrependem depois de agir por impulso. Mas nós vamos dar dicas nesse vídeo para vocês de como controlar impulso, de como controlar as emoções, de como ser eficiente. E usar a sua emoção, né, na hora certa. Como usar a sua raiva, como usar a sua alegria, como usar a sua tristeza. Saber como usar esses sentimentos e não simplesmente ficar ao sabor deles. É interessante isso, né? Eu vou usar minha raiva, vou usar a minha tristeza, vou usar... É que a gente usa por errado, né? Você pode usar absolutamente qualquer tipo de emoção e qualquer sentimento seu, transformar ele num sentimento eficiente, mesmo ele sendo um sentimento ruim. Porque são ferramentas, é igual uma faca, ela pode ser boa, pode ser ruim. Como que você vai usar ela? O sentimento é a mesma coisa, não importa qual seja. Como você vai usar ele? Vou passar a bola para o Carlos, para ele, porque eu quero que ele explique melhor como a gente pode ser eficiente. E aí depois eu vou dar umas dicas aí de como vocês aprenderem a começar a controlar as suas emoções, os seus sentimentos, embora já tenhamos falado disso em outros vídeos, tá? De meditação, tem uns outros vídeos que a gente fez que fala sobre controle emocional, mas aqui a gente vai focar mais na eficiência emocional, então vai ser mais direcionado para isso. Vamos lá, Carlos? Vamos lá, Roger. Pessoal, hoje a minha parte ela vai ser um pouco mais breve, até mesmo porque eu acho que o nosso foco hoje é mais
falar de dicas aí para vocês serem mais eficientes emocionalmente. Até mesmo porque a gente já falou muito de emoção e creio que ao longo aí da nossa caminhada nós vamos continuar falando muito sobre emoções, né? Porque uma das coisas, talvez, opinião do Carlos, a coisa que mais atrapalha a sua vida é não saber lidar com as emoções. Eu acho que, então, isso é uma tecla que a gente vai ficar ali, ó, toda hora ali, ó, apertando, martelando para você conseguir mudar, né? Aspectos mais anatômicos, mais fisiológicos, a gente vai deixar aí para o último vídeo. Para esse eu vou só salientar, que nem o Roger colocou, né? Emoções e sentimentos, eles caminham ali basicamente juntos. Em alguns momentos são até confundidos, em alguns momentos é difícil de você perceber o que é uma emoção, o que é um sentimento, mas eles estão ali sempre de mão dada. Por quê? Porque para ficar fácil de você entender, a emoção ela é uma reação baseada aí num estímulo externo e no que você já contém de informação emocional, né? A gente já falou, por exemplo, da amígdala, né? Que é uma área do cérebro aí que controla, né? essa análise emocional das situações, né? Então a emoção ela é a junção do estímulo externo, daquilo que você vê, daquilo que você passa, daquilo que você vive, com as informações que você já contém, né, em você. E por sua vez o sentimento meio que literal, né, meio que no seu significado literal ele é o resultado, né, dessa emoção, dessa primeira emoção, desse primeiro impacto. Então primeiro você tem ali a emoção causada por esse estímulo externo, causada pelas informações que você já tem, e depois você tem um sentimento, que é como que você se sentiu. Olha só, né? A gente vai usar a própria palavra sentimento para explicar. Como que você, o que você sentiu relacionado àquele evento, àquela emoção, tá? Mas aí eu espero esclarecer mais isso no último vídeo. Hoje, então, vou citar alguma das emoções aí, e alguns sentimentos, tá? Que são mais comuns e que talvez mais atrapalhem a sua vida e você ou não percebe ou simplesmente não consegue controlar. E aí, Roger, eu acho que a gente merece um vídeo à par, fora desse, para falar só de controle emocional. Eu acho que vai ficar bem legal, né? Mas então, por exemplo, você tem o amor, né? Esse sentimento, né? Tão profundo, né? O amor, ele é algo que eu arrisco dizer que muitas pessoas não sabem lidar, né? Porque se soubessem lidar, não teria tantos conflitos, né? De relacionamento, né? No âmbito de casal, mas também tem muitos relacionamentos entre pais e filhos, filhos e pais, entre irmãos, família, né? Porque o amor, ele confunde, né? O amor, ele cega um pouco, né? Para dar um exemplo assim bem chulo, tem pessoas aí que vivem em relacionamentos desastrosos, tóxicos, né, que é a moda aí, né, que a psicologia usa para falar de relacionamento ruim, né? Então a pessoa vive aquele relacionamento tóxico, mas é tanto amor, né? Ela tá com aquela névoa de amor na sua mente que talvez ela de fato não enxergue que ela tá num abismo, né, sem fim, tá caindo ali e tá se machucando, porque tá caindo ali. Imagina a montanha que você tá caindo, tá batendo ali nas pedras, tá saindo rolando e só cai. Mas é tanto amor, né, entre aspas, que a pessoa não consegue ser eficiente. O que é ser eficiente? Usar o amor da forma correta, usar o amor para benefício próprio, para benefício do próximo. Primeiro definir o que é amor, né? Porque muitas pessoas não sabem o que é isso. Né? Elas têm tudo, elas têm posse, paixão, química, mas e acha que isso é amor. Amor é um negócio bem diferente. Amor não é uma coisa que acontece, é um relacionamento construído, né? Então, ó que legal, Roger, até para explicar. Vamos tentar explicar. Por exemplo, você tem a paixão, né, como uma emoção. Paixão é química. Que é aquele ato de estar aquele ato de estar apaixonado, né? A paixão vai liberar, como eu disse, né? Um monte de hormônios no seu corpo, um monte de reações fisiológicas vão acontecer. E aí, como que você se sente em relação a isso? Você acha que está amando, né?
mas muitas vezes ali paixão e amor não tem nada a ver, você acaba confundindo emoção com sentimento, é uma bagunça, né? Vou colocar mais um ou dois, eu vou colocar a raiva, né? Aí a raiva que ela é uma emoção que também cega, né? Porque dependendo do estímulo que você tiver, instantaneamente você vai ser tomado pela raiva, né? E aí a raiva ela vem acompanhada de outras emoções e vários sentimentos, né? Porque você vai se sentir muito mal com aquilo, né? E às vezes você vai se sentir muito mal até mesmo posteriormente, depois de ter feito alguma coisa errada, né? Que você vai se arrepender posteriormente, né? Mas essa também é uma das emoções aí que as pessoas têm uma grande dificuldade de lidar, né? Vou citar mais uma que é o medo, né? Por que o medo? O medo ele é essencial para você não se jogar do penhasco, né? Para você não pular do prédio de cabeça no chão, né? Você precisa de alguns medos para se manter vivo. É instinto de preservação, né? A maioria dos medos instinto de preservação, mas a maioria dos medos eles vão apenas atrasar a sua vida, atrasar a sua evolução, prejudicar você, porque você vai ter medo de se relacionar com pessoas, medo de começar projetos, medo de concluir projetos, vai ter medo de sonhar, vai ter medo de uma série de coisas, porque você não sabe lidar, né, com essa emoção, com esse sentimento, e isso ele vai atrapalhar a sua vida. E para fechar, eu vou colocar uma outra situação, que depois o Roger ele vai dar algumas dicas que eu tenho certeza que vai servir para todas essas que eu falei. Bem brevemente, tá? Como eu disse no início, eu queria ser bem sucinto. Os desejos, né? Os nossos desejos, as nossas vontades, né? Foge um pouco, entre aspas, do assunto emoção, sentimento, mas as nossas vontades e os nossos desejos geram em nós muitos sentimentos, né? Geram em nós muitas emoções, principalmente quando não são correspondidas, né? A gente já falou um pouco desses assuntos, né? De querer, não conseguir, né? Querer as coisas para ontem, não ter aquilo que no você nosso quer. Vídeo de expectativa, então, né? A gente fala de frustração e de... Sim, isso. Então, mas ó que legal. A expectativa, os seus desejos, a sua vontade vai gerar em você sentimentos e vai deixar o link, negativas, me lembra de deixar o link, né? no vídeo aqui, da expectativa, porque tem a ver. Legal, verdade. Quem não assistiu vai gostar bastante porque vai entender Sim. bem isso, né? O que gera, né? Quais são os conflitos emocionais e quais são os sentimentos negativos que a expectativa não concretizada, né? Gera. E uma delas principalmente é a frustração, é a tristeza, quadros depressivos, olha quanta coisa ruim. Então eu decidi aqui, veio na minha cabeça agora, falei, vou falar vontades e desejos. Aí eu passo pro Roger agora, como sempre, dar aquela dica. E Roger, dá uma dica pro pessoal, assim, aquela dica que engloba tudo, aquela que ela vai aplicar, ela vai lidar melhor com amor, ela vai lidar melhor com a raiva, ela vai lidar melhor com os seus medos, e aí suas vontades, né, e seus desejos englobam muita coisa, mas tenho certeza que você vai dar aquela dica legal para a pessoa ser mais eficiente nessa área da vida. Eu vou dar, sim. Eu vou dar. Na verdade, eu vou dar algumas dicas. Esse vídeo eu vou abusar um pouquinho. Eu vou dar algumas dicas. Mas uma não é dica. Uma é uma frase que, se você entender ela, você não vai precisar de dica nenhuma. Mas antes de falar dessa frase, falando dos desejos, igual ele disse, os desejos eles têm muito a ver com as emoções, né? Com as redes neurais. Quando você monta seus valores, vamos lá atrás no vídeo dos valores, quando você começa a montar os seus valores e você começa a determinar o que é certo e o que é errado, e você começa a sentir sabores e cheiros, enfim, onde você começa a montar os seus desejos, né? E os desejos geram expectativas de algumas coisas que você quer, e algumas delas você não vai conseguir. E outras sim. E não é porque você não se esforçou, porque às vezes acontece algo que está além do nosso controle, né? Igual quando os dinossauros foram extintos. Eles não queriam deixar de ser extintos, óbvio.
podiam fazer absolutamente nada para impedir. Tem coisas que a gente não consegue impedir, que está além do nosso controle. E a gente tem que aprender a lidar com essas coisas, né? Então, no vídeo de expectativa a gente vai falar de frustração, como lidar com as frustrações. Mas quando a gente fala de controle de emoções, fala só de emoções ruins, né? Claro, quem é que vai querer controlar uma emoção boa? Deveria. Porque às vezes a alegria exacerbada, num momento de muita euforia, você também comete erros e faz coisas com que você se arrependa depois, né? Às vezes gasta mais do que deveria, ou às vezes se excede nas suas atitudes, ou naquilo que você fala, ou naquilo que você faz, por um momento muito eufórico. Ele também ludibria os sentidos. A endorfina exacerbada, a serotonina exacerbada, a oxitocina, a noradrenalina, elas também são prejudiciais. Mas é óbvio que os receptores para ao contrário, né, de adrenalina e a baixa concentração da noradrenalina, serotonina, te leva para o outro lado. Mas quando a gente fala de controle, eu vejo muitas pessoas assim, tem remorso, né, por alguma coisa que você fez. Bom, sabe para que serve o remorso? Para nada. Porque é melhor que você tenha consciência do fato que você fez, se possível, desfaça. Se não é possível, não faça de novo. Mas se você ficar preso ao remorso, aquilo que você fez, você vai reviver aquele momento todos os dias. Nós já falamos isso em vídeos anteriores, o cérebro não faz a diferença daquilo que imagina e daquilo que você vê. Para ele é um acontecimento. Tá? Quando você imagina, você ativa as mesmas áreas, por isso que você traz as mesmas emoções de volta. Então, o remorso só vai fazer com que você reviva aquilo que você fez todos os dias. Com a mesma intensidade. Roger, Pode falar. E é bem provável que esse fato de tanta pessoa reviver aquela situação empurre ela a fazer de novo. Exatamente. Né? Aquela história assim, eu menti. Eu menti pra tal pessoa. Eu menti pra minha mãe. E aquilo me incomoda, mas eu revivo tanto aquilo que em vez de eu não fazer de novo, eu vou inconscientemente ir lá e fazer de novo. Então, assim, o erro, ele existe para que você... A sabedoria não está em não errar. Quem não erra não é sábio. Está em errar erro diferente. Você errar erros diferentes, você está aprendendo, evoluindo. E aquilo que você errou, você não comete de novo. Mágoa. Você sabe para que serve a mágoa? Para prejudicar quem tem. É verdade, para prejudicar quem tem. Quando você guarda mágoa de alguma coisa que uma pessoa fez para você, se essa pessoa fez, ela não tá nem aí. Né? Concorda? Se ela fez algo que te magoou, é porque ela não estava preocupada com o que você ia sentir. Então você sabe para ela o que a sua mágoa vai representar para ela e vai fazer na vida dela? Absolutamente nada. Mas com você vai. Né? Vai impedir você de viver, de experimentar, de aprender, de sair daquela situação, e ainda vai causar problemas psicológicos que podem vir a causar problemas físicos. A mágoa, ela só faz mal para quem tem e não para quem agrediu. Né? Do mesmo jeito a raiva. Né? A raiva também, ela só corrói quem tem. Né? O outro faz alguma coisa para você, você tem raiva. Sabe quem vai ficar com raiva? Sabe quem que vai alterar os batimentos cardíacos? Sabe quem que vai alterar a pressão arterial? Sabe quem que não vai dormir? Sabe quem que não vai conseguir pensar direito? Quem tem. Não o objeto da raiva, mas sim quem a tem. Então são sentimentos que eles são, conscientemente falando, eles são inúteis. Gente, eu não estou julgando vocês que têm.
Todos nós temos momentos de raiva, todos nós temos mágoas por algumas coisas, ou remorso por alguma coisa que fez. O que você não pode deixar isso impedir a sua vida. Você tem que entender esses processos, né? E se eu tenho raiva, entender como passar essa raiva, parar essa raiva. Se eu tenho remorso, como passar esse remorso, parar esse processo. Se eu tenho tristeza, como que eu faço para parar esse processo de tristeza? E parar é entender perfeitamente aquilo. Lógico que você tem exercícios e alimentos e exercícios, tanto psicológicos como físicos, que te ajudam no entendimento disso. Fazem com que a química se equilibre melhor dentro de você e não seja tão dispendioso passar por aquilo. Mas entender é fundamental. Entender é fundamental. Não quero diminuir a dor de ninguém. Eu já perdi entes queridos e doeu, né? Não posso fazer absolutamente nada em relação a isso. Essa é a verdade. Posso. Tenho poder para mudar isso. Então, na verdade, você tem que entender o que aconteceu e não deixar de ter o seu luto, a sua perda. Mas se entender que você tem outras áreas que naquele momento não é precisa. Não. É assim, eu tenho meu momento de chorar. Meu momento, quando eu chegar em casa à noite, eu deito e choro. A noite toda. Agora eu não posso. Agora eu tenho que trabalhar, agora eu tenho que fazer isso, agora eu tenho que fazer vídeo, agora que... É difícil, Mas existem técnicas para isso, né? A técnica que eu mais indico para vocês fazerem, para você entender melhor o que você está sentindo, é a técnica associativa. E assim, olha só, assistam os nossos vídeos, porque senão os nossos vídeos vão ficar repetitivos, né? A técnica de associação é aquela técnica que quando você vê uma lembrança ruim, você lembra de uma boa para substituir, né? De preferência, se não conseguir só fazendo isso, substituindo, vindo uma lembrança ruim, você substitui isso por uma lembrança muito boa, que você ativa outras áreas do cérebro, outras áreas se iluminam do seu cérebro, e aí você sai de uma vibe e vai para outra. Se isso não for suficiente, deite, mude de um lado para o outro. A gente já explicou isso. O sangue começa a circular mais de um lado do cérebro do que do outro por conta da gravidade, e isso faz com que você mude a direção do seu pensamento. Então junte as duas, junte o você imaginar com o você estar deitado, ou simplesmente virar a cabeça para um lado ou para o outro se não puder deitar, né? Façam isso até sem estarem nesses estados, para vocês verem como você muda a direção do seu pensamento, simplesmente porque você mudou a área que o seu cérebro está sendo mais oxigenado do que a outra. Parece brincadeira, mas é verdade, funciona. A outra técnica, respiração, a gente já passou. A respiração, ela metaboliza e ela não só metaboliza, mas ela equilibra os hormônios e as reações químicas do nosso corpo, né? Tanto a respiração em 7 que a gente já ensinou, tanto a meditação de atenção plena, a meditação de fuga que a gente já ensinou, a respiração do controle do pânico, do diafragma, ela é sensacional para isso, para equilibrar a química do seu corpo. Então, essas emoções tristes, essas emoções de remorso, essas emoções de raiva, você tem que usar essas técnicas quando você está sentindo, né? Quando não está, também, óbvio, porque vai te equilibrar. Mas você tem que usar, né? Porque senão você não vai ver a resposta disso no seu corpo. Mas principalmente, as pessoas têm muito medo do não, né? O medo, que o Carlinhos falou também, medo é uma coisa que a gente tem que controlar também, porque o medo impede a gente muita coisa. Tem medo de chegar em alguém que você gosta, que ela pode falar não. Tem medo de ir naquela entrevista de emprego, porque e se eu não passar? Medo do não, né? O medo da rejeição. Tem uma frase que essa frase é a frase da sua vida. Entenda essa frase, que essa vai ser a frase da sua vida. Você não perde aquilo que você não tem. Presta atenção. Você não perde
aquilo que você não tem. Não é verdade? É. Eu não tenho essa caneta. Ela não tem. Eu vou perder ela. Eu não tenho. Como é que eu vou perder aquilo que eu não tenho? Só vou perder se eu comprar e guardar. Usar. Aí pode ser que eu vá perder. Então, como que você pode se impedir de fazer algo se você não perde aquilo que você não tem? Não é seu, não lhe pertence. Então você não perde. Então se você tem medo de um não, de um rapaz que você gostou, ou uma mulher que você gostou, se você tem medo de participar de uma promoção no emprego, lá no RH, vai ter lá provas para ver um novo cargo, ou um novo emprego, ou medo de se inscrever no curso de inglês e não ir bem, ou medo de dirigir, de tentar dirigir porque você tem pânico de pensar de lá, não imagina, eu nunca vou conseguir dirigir. Você não tem aquilo, não é seu, não lhe pertence, né? Ainda não tem. Como que você vai perder algo que você não tem? Como que eu vou? Aquilo não tem. Aquela garota lá, mas eu nunca vou ter. Não, você não tem. Não tem. E aí, a frase que completa o você não perde aquilo que você não tem é: o não já lhe pertence. Ele é seu, é de presente, foi dado para você. O não, ele já lhe pertence. Então assim, fulano de tal, não, me empresta o cadeado. Não, eu não vou ter o cadeado, mas ele já me pertencia, o não. Eu já não tenho o cadeado. Então, a possibilidade do sim, ela passa a ser maior do que a do não, porque o não é uma coisa que eu já tenho, e que se eu continuar com ele, eu já continuo com aquilo que eu já tenho. Então, tenta entender isso, né? E você vai ver que você vai começar a dar passos melhores. Você vai perder esse medo do não. E você vai entender que ele é seu, você já tem. Ele já está na sua porta. Né? Eu já não tenho aquela pessoa, eu já não tenho aquele emprego, eu já não tenho aquele carro. Ele já pertence a você. Então o que você está é em busca do sim. Se o for não, você não perdeu absolutamente nada. Né? Você está com aquilo que você começou. Então não há motivos para você ter medo de perder. Perder o quê? Perder aquilo que você não tem? Não, o não pode te impedir de querer fazer as coisas. Porque na verdade ele está impedindo de algo que já existe, que já é a sua situação atual. Eu gostaria muito que vocês terminassem esse vídeo fazendo essa experiência que eu falei de associativa. Quando uma mágoa, um remorso, uma raiva estiver te prejudicando de verdade, na hora que isso acontecer, exatamente na hora que isso acontecer, você vai inspirar pelo nariz e expirar pela boca. Inspirar pelo nariz e expirar pela boca, fazendo a respiração do diafragma. Vê lá no nosso vídeo da síndrome do pânico, que está lá, a nossa respiração no diafragma. Feito isso, faz a respiração em 7. Está lá no nosso vídeo de meditação. A respiração em 7 também vai equilibrar as coisas em você. Feito isso, quando você fizer a associação, tipo, veio uma coisa ruim, você lembra de algo muito bom que aconteceu com a sua vida, se não funcionou, vai funcionar. Mas se não funcionou, se foi algo muito forte, o que é ruim, o que perto das coisas boas que vieram, faça isso deitado ou do jeito que eu falei, mude a cabeça. Né? Mas é melhor deitado. O lado que você estiver pensando as coisas ruins, muda para o outro lado e faz a associação. Você vai ver que automaticamente você vai mudar a direção do seu pensamento. Mas não vai adiantar você fazer isso se você não fizer o exercício, se você não respirar, se você não fizer a meditação de fuga, que é aquela que você
não pensa em nada, a gente já ensinou a fazer também. Então é um conjunto de ferramentas que vai te dar o poder de controlar suas emoções. E qual a importância de se tornar eficiente? Não deixar que nada impeça de você de conquistar os seus objetivos, de trabalhar e de ter uma vida saudável, de ter os seus amigos, independente daquilo que lhe aconteça, né? As mágoas, os ressentimentos, as perdas, elas têm que ter a sua dor momentânea e em períodos que você escolhe para tê-los. Ela não pode dominar a sua vida. Nenhuma perda, nenhum sentimento ruim, nenhuma mágoa pode dominar, pode ditar o rumo de onde você está indo. No nosso curso a gente vai ser bem específico em relação ao controle de emoções, porque é fundamental você ser eficiente emocionalmente. Mas eu acho que com as dicas que a gente dá em vídeo você já vai se virar bem. Tanto como na eficiência mental, como na emocional que a gente está dando aqui, você já vai se virar bem. Mas qualquer pergunta em relação a isso, por favor, deixa, a gente vai responder. Não deixa de responder quem pergunta pra gente. E vamos caminhar junto aí, porque o nosso intuito é fazer com que as pessoas fiquem cada vez melhores. Vou passar agora as considerações finais para o Carlos, como sempre. E eu espero vocês aí no próximo vídeo sobre eficiência física. Esse vai ser hard. Vamos lá, Carlos? Legal, pessoal. Como sempre, muito obrigado a você que nos assistiu até aqui. E você que nos assistiu até aqui, fala para aquele teu amigo que não assiste até o final assistir, porque esse vídeo ficou muito bom e tenho certeza que se você assistiu, se você está me ouvindo falar agora, você já está na tua cabeça arrumando tuas emoções e arrumando teus sentimentos. Então, compartilha esse vídeo, fala pro seu amigo, fala pra sua amiga assistir até o final, porque vale a pena. Esse ficou muito legal mesmo, tá? Peço para você se inscrever no nosso canal no YouTube. Só você digitar lá IFQ, você já vai achar a gente rapidinho. Ou se não, Instituto de Filosofia Quântica, você vai ver nosso logo, você vai achar a gente. Segue lá, segue a gente no Instagram, @if_quântica. E é isso, galera. Aquele abraço e os meus sinceros agradecimentos.